Graça e paz, família Vibne, família mais abençoada do Vale do Aço, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Que bom, né, irmãos? Que bom fazer parte da família de Cristo e ser tão abençoado como nós somos, amém, queridos? Que delícia. Vamos estudar nossa linda e maravilhosa Bíblia, Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar 2 capítulos de Provérbios, irmãos. Vamos estudar o Provérbios 4 e o Provérbios 5. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, Tu és maravilhoso e eu te agradeço por este privilégio de nos reunirmos mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Seja engrandecido o Teu nome, Deus, e ajuda-nos a falar somente o que a Tua Palavra diz. Eu te agradeço que o Senhor nos instrua na Tua sabedoria, possamos adquirir sabedoria do céu para conduzir a nossa vida. Ajuda-nos a colocar em prática o que aprendemos e desde já nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, e vamos lá, dentro desse texto abençoado da Palavra de Deus. Me ajuda aí que travou, deve ter encostado nesse plug aí. Aí, agora foi. Irmãos, o que esse capítulo 4 e o 5 vai trazer para nós? Aquilo que eu falei para vocês que o livro de Provérbios faz. Lição de moral. O tempo todo o livro de Provérbios está dando lição de moral para nós. Ensinando a gente a buscar sabedoria, ensinando a gente a escolher o caminho da ética, da moral, do respeito, fugir da iniquidade, fugir do pecado. Mas o livro também mostra para nós as consequências da gente agir loucamente e escolher o pecado. De cara, os versículos 1 e 2 é um apelo para ouvir a sabedoria de um pai. Presta atenção, né? Ele está falando assim: ouvi, filhos meus, a instrução do pai. Então é um clamor aqui para escutar, para ouvir a sabedoria dos pais. Infelizmente a gente sabe que nem todo filho quer ouvir o conselho do pai. Mas não sei se você notou aqui, que vai terminar dizendo das pancadas que a vida dá para aquela pessoa que não ouve as palavras. Infelizmente, irmãos, eu falei para vocês que eu na minha vida pessoal, mesmo sem ser crente, eu aprendi muito rápido a ouvir minha mãe. Por que minha mãe? Porque meu pai não é de muita conversa, ele não ficava muito em casa, ele não falava, era a mãe que falava. Mas rapidinho eu aprendi a ouvir, e quanto lucro eu colhi por ter ouvido. Mas infelizmente, irmãos, olha para a juventude de hoje, né? Olha para a juventude de hoje, vê se eles querem conselho de pai. Não adianta, irmãos. Você tenta, você luta, você fala, não vai por esse caminho, meu filho. Talvez até porque você foi, né? Obrigado, viu, irmão Anderson? Talvez você fala com seu filho para não ir, porque você tem propriedade, você viveu isso. Então você vai falar para o filho de Deus ou para a filha de Deus: não vai por esse caminho que eu me dei mal. Mas parece que o coração está endurecido. E o que o livro de Provérbios vai mostrar para nós é: ouve, é o apelo do pai falando, ouve a sabedoria do pai. Irmão, vamos ser sinceros, né? Eu já falei que tem 2 maneiras de Deus comunicar conosco. Uma é falando e a outra é agindo. E quando um pai fala para um filho: escuta, filho, é Deus usando a boca do pai para só falar e não agir. Porque a segunda forma de Deus falar é agindo, irmãos. É quando Deus age sobre uma nação inteira, age sobre uma vida, sobre uma família, e aí a coisa desanda, porque aí dói, né? Ouvir, Deus ouvir um conselho de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um vizinho, ou de alguém, não importa, ouvir dói menos do que quando Deus age, quando Ele mexe, quando Ele toca, né, em nós. Então a gente sofre muito mais. E este então é um apelo, o versículo 1 e 2 é um apelo para ouvir a sabedoria de um pai. E lá na frente nós vamos encontrar outros clamores assim. Depois o versículo 3 e 5 mostra a orientação das gerações anteriores, dizendo: obtenha sabedoria. Já é uma geração falando para outra, porque ele vai dizer assim: quando eu era menino na casa de meu pai, tenro, filho único da minha mãe, ele me ensinava e dizia, versículo 4, retenha as minhas palavras de todo o coração e guarda os meus mandamentos e vive. Então aí já é um clamor, né? É as gerações anteriores falando: olha, cuidado, não faça isso. E ele está dizendo que quando ele era menino, na casa do pai dele, ele ouvia o pai dele falar: segura, retenha a sabedoria. Então você vê, irmãos, que é isso que a gente faz com nossos filhos, né? Hoje, quando a gente tenta educar e ensinar,
nós estamos de certa forma falando, olha, nós já vivemos, faz assim, né? E ele está dizendo que o pai dele fazia isso. Já o 6 ao 9, vai falar benefícios de obter a sabedoria. Se você der uma olhadinha, você vai dizer, olha, 6 ao 9, não abandones a sabedoria, ela te protegerá, ela te guardará, a sabedoria suprema, verso 8, ela te exaltará, ela te honrará, e o verso 9, ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça. Então tudo isso é o que a sabedoria vai fazer, são os benefícios da sabedoria. Agora, irmãos, é muito bom quando a gente, né, ouve uma palavra dessa, e pelo menos pede ajuda, Deus, eu quero essa sabedoria. Ela vai exaltar, ela vai fazer tudo isso. E você pode estar certo, irmãos, que o homem e a mulher que escolhe o caminho da sabedoria num momento da vida, tudo isso vai acontecer com ele, a gente vê acontecendo, a pessoa se torna honrada, Deus exalta, né? Deus coloca a pessoa numa posição de honra, são os benefícios, irmão, da sabedoria. Agora o louco não quer saber disso, né? O doido, o que está desenfreado, que está no pecado. Por isso que aqui vai dizer também que é farto de sabedoria aquele que se entrega nos braços da mulher imoral, aqueles que se entregam para andar no meio das pessoas que vivem cometendo crime. E quando eu vejo um texto desse, eu fico imaginando os nossos irmãos que trabalham na segurança pública, né, e convivem direto com o criminoso. Aqui está dizendo, né, que a pessoa, quando ela não busca a sabedoria, ela cai muito facilmente no mundo do crime, porque as propostas do crime, irmãos, são muito boas por aí. Está vendo, irmãos? Quando a pessoa não tem sabedoria, ela cai no mundo do crime. A proposta era boa demais, amém? A proposta era muito boa para a minha vida, era dinheiro, né? E eu, deixa eu trocar essa pilha, talvez melhore. Eu tenho uma aqui, tá, irmão? Se você tiver uma zerada lá, você tem? Vamos fazer uma troca aqui, irmãos, que isso vai nos ajudar. Amém, vamos lá. Mas então, queridos, veja bem, é assim que funciona. A gente precisa crer e buscar a sabedoria na nossa vida e pedir Deus ajuda para a gente colocar em prática, sabendo que a sabedoria traz para nós esses benefícios tremendos e isso vem de Deus. É difícil? Sim. É difícil você rejeitar a proposta do mundo, como eu disse para você lá. Para mim não foi difícil, porque eu sabia muito claramente que não vinha de Deus, é um servo de Deus, né? Fiel na igreja, servo do Senhor. Mas vamos ser sinceros, você ganhando $150 por semana, o camarada falou, ó, você vai lá, faz a viagem, 2, 3 dias, traz aquilo, e você vai ganhar $2.000. Você vai uma vez, vai duas, vai três, começa a gostar e vai mais vezes, daqui um dia você está envolvido no crime, e esse texto vai mostrar isso para nós, que a pessoa que vive no mundo da maldade, o ímpio, ele não consegue dormir sem fazer o mal para alguém. Está escrito aqui, tá? Não é eu que estou dizendo, né? E aí, vamos seguir então, que o versículos 10 a 13, vai deixar assim, uma mensagem muito forte, muito poderosa, muito potente, que é, receba e agarre-se firmemente às lições da sabedoria. Veja bem, eu marquei algumas palavras do versículo 10 ao 13 para você ver. Começa assim, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e serão multiplicados os teus dias, os teus anos de vida. E o 13, apega-te à instrução e não alargues, guarda, pois ela é a tua vida. Então sim, apega a sabedoria, agarre firmemente a ela, porque ela é a sua vida. O que é a sua vida? A sabedoria, não é outra coisa senão a sabedoria. É o que eu falei para os irmãos na semana passada. Muitas vezes a gente está numa encrenca danada, a gente começa a orar a Deus, Deus me livra, Deus manda os teus anjos, faz isso, faz aquilo, e Deus lá de cima talvez esteja dizendo para nós, eu não vou mandar anjo para você não, eu já mandei você escolher a sabedoria, né? Já mandei você aceitar a sabedoria e caminhar nela. Então às vezes a gente pensa, irmãos, na vida com Deus, num aspecto que ele não existe. A instrução do Senhor, ela é vida, ela é prosperidade, ela é graça, ela é vitória, ela é tudo isso para nós. O versículo 14 e 15, e vai nos dizer, evita o caminho dos ímpios. Olha que lindo que vai dizer para nós, olha, evita-o, aliás, 14 e 15, não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Está falando claramente
para você evitar o caminho dos ímpios. Como eu poderia, irmãos, evitar o caminho dos ímpios? Como é que você imagina isso? Que a gente pode evitar o caminho dos ímpios? Dá um exemplo. Como a gente pode evitar o caminho dos ímpios? O irmão Joaquim diz que é fugir dos convites deles. Exatamente, Salmo 1, não se assentando na roda dos escarnecedores, não criando laços com eles, irmãos. Às vezes a gente cria laços com as pessoas ímpias, a gente faz amizade com as pessoas ímpias. É muito perigoso ser amigo das pessoas ímpias. As pessoas ímpias, elas são ímpias. Há dentro delas um espírito, ou espíritos malignos. E os espíritos malignos, irmãos, em nada eles querem nos ajudar. Eles estão ali porque são malignos, eles querem nos derrubar, nos perturbar. Então, às vezes, a gente faz aliança, amizades, e começa a conviver muito. Às vezes, irmãos, a gente gosta mais de conviver com o ímpio do que conviver com o servo de Deus. Já imaginou o fim de uma pessoa que prefere conviver com o ímpio do que com o servo de Deus? Tem gente que se sente alegre no meio dos ímpios, mas na igreja ele só fica triste. Na igreja só fica emburrado, tudo na igreja está ruim, mas nas coisas que os ímpios promovem, eles fazem, está tudo bom. Então você vê que a sabedoria vai nos mostrar isso, que é melhor estar na casa de Deus, é melhor servir a Deus, é melhor estar na igreja do que estar na congregação dos ímpios, ou no meio deles, ou fazendo alianças com eles. Eu sinto assim que eu fui muito bem-aventurado, eu fui muito feliz da forma como eu conduzi minha vida, quando eu trabalhava lá fora, nas empresas. Eu tinha tão somente compromisso, irmãos, com o meu trabalho. Eu não ia nem a evento que fosse feito fora do trabalho. Ainda que aquilo fosse bom para eu ser promovido alguma coisa, eu não quis nada disso, eu nunca participei. Eu estudei meu curso de graduação, já falei para os irmãos, e eu não fui na festa de formatura, eu não quis. Porque eu não precisava de festa de formatura, eu precisava de colar grau, tá? Colar grau é lei, é obrigatório. É aquele evento que faz, que te entrega lá o seu diploma, nem que seja simbólico, o teu canudo, aquilo ali é obrigado aí. Você só não pode se estiver doente, alguma coisa. Aí você não vai e você vai receber da mesma forma depois. Mas agora é obrigatório, é um ato público, uma cerimônia pública, legal. É a partir dali que se registra na ata que você concluiu o curso satisfatoriamente, você colou o grau. A partir dali, aí seus dados vão para o Ministério, né, da Educação para registrar, você tem um diploma, aquilo é obrigado. É igual a reunião administrativa que a gente faz, irmão. Aquilo é lei, aquilo é documento. Então colar grau é lei. Mas agora, participar de festa de formatura, irmão, ninguém te obriga. E eu já defini, eu não vou mexer com isso. É um grande evento, é cheio de alegria, de farra, de bagunça, de adultério, prostituição, dependendo do lugar, acontece isso tudo. Mas eu falei, eu não preciso disso. Então eu não fui, né? Então assim, eu defini que eu queria evitar o caminho dos ímpios. E a sabedoria vai nos dizer. O mundo hoje usa muito umas expressões, não tem nada a ver. Uma vez eu vi uma pessoa que ia formar filho de crente, e quando a pessoa foi fazer essa festa, essa pessoa ainda veio querer justificar e dizer para mim assim, mas eu vou, tadinho, né? É a formatura do meu filho. Falei, tadinho? Você não tem que ir. E foi. Como é que você vai conviver numa coisa totalmente mundana, farra, festa? Você precisa de ir. Então, irmãos, a gente precisa entender. Eu falei para vocês que o livro de Provérbios é um livro muito duro. Falei para você que ele é lição de moral. Ele dá pancada do início ao fim. Porque é isso que está dizendo quando fala, evita o caminho dos ímpios. É para você ficar atento, o sábio ficar atento e ver que tem coisas que o ímpio promove, que Deus não estará ali naquele ambiente. E por que eu tenho que ir? Quando alguém te disser, vai, bobo, não tem nada a ver, pula fora. Essa expressão não tem nada a ver, já é, em geral, um ambiente pecaminoso, mas o inimigo quer te induzir e dizer que não tem nada a ver. Você pode ouvir isso até dentro da igreja, irmão, de algum crente. Por isso que nós que aconselhamos temos que ser sábios. Então, evita o caminho do ímpio, mas é na prática, irmão. Isso aqui não é um livro para você ler e reler e não colocar em prática. Porque é a sabedoria de Deus nos livrando. Irmão, quantas pessoas hoje estão totalmente encrencados porque lá atrás não teve sabedoria. Não é? Lá atrás não teve a sabedoria. Vamos seguir. Aí o versículo 16 e 19 vai falar por que
o caminho dos ímpios deve ser evitado. É aqui que entra o que eu te disse. Olha bem, presta atenção no 16 ao 19, o que diz? Olha, pois o ímpio, no caso, não dorme se não praticar o mal, foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, comem o pão da impiedade, bebem o vinho da violência. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O caminho dos ímpios, porém, é como a escuridão. Eles não conhecem aquilo em que tropeçam. Está vendo, irmãos? A pessoa vive maquinando o mal, não dorme sem fazer o mal para alguém e insiste em fazer o mal. O 20 e o 23 vai ser um apelo a ser ouvido. Guarde o teu coração. Está vendo? Aqui o apelo é outro que deve ser praticado. Guarda o teu coração. E vamos ler por quê? Fala assim, para guardar o coração, por quê? Olha o verso 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procedem as saídas da vida. Meu irmão, guardar o coração, existe várias maneiras práticas de guardar. É guardar de um amor que não devia ser teu, ou de amores que não devia ser teu. É guardar o teu coração de fazer alianças que depois você vai ter que cumprir. Sabe aquelas promessas que você faz para alguém? Não, eu estou contigo, rapaz, eu sou teu amigo, onde você for eu vou. Cuidado com o teu coração, como você entrega o teu coração em amizades, que depois vai se dar mal, você vai te dar mal. Cuidado com os compromissos que o teu coração se envolve. E isso é incrível, quando o nosso coração se apega às coisas boas, glória a Deus. Mas quando o nosso coração se apega às coisas ruins, é onde entram os vícios e outras coisas mais que a gente depois não consegue sair deles, se não for por um milagre do Senhor. Amém, queridos? Por isso que guarda o teu coração, porque é dele que procede, as saídas, as entradas da vida, Então a gente precisa muito da graça de Deus para nós guardarmos o nosso coração. E do 24 ao 27 é um apelo para permanecer no caminho certo. Depois de todas as instruções, vai dizer: desvie de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios, os teus olhos olhem sempre para frente, e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Por que será que o provérbio vai dizer assim? Os teus olhos olhem sempre para frente, e o teu olhar esteja sempre fixo diante de ti. Pensa numa situação que esse provérbio aqui é prático. Vou repetir, olha, ele diz assim: os teus olhos olhem sempre para frente, e o teu olhar esteja sempre fixo no que está diante de ti. Fala uma questão prática. É porque a primeira olhada e a olhada para frente, irmãos, você tem que olhar. Você tem que estar sempre olhando para frente, senão você cai. Mas quando você olha para frente e você vê uma cena ou algo, um evento, uma mulher, um homem, um negócio que vai te levar a pecar, não olha outra vez, porque você vai andando para lá e vê, não é? Aí você passa, aquela coisa passou, não dá uma olhada não vira nem para cá, nem para lá, nem para trás, continua olhando para frente e sempre fixa o teu olhar para frente. Está vendo que instrução, irmão? Porque se você estiver caminhando e uma cena de pecado estiver na tua frente, não tem jeito, querido, você está olhando para frente. Agora, depois que você passou e a cena de pecado, ou a propósito de pecado ficou para trás, aqui está falando, não olha para trás não, segue olhando para frente, veja que postura prática. Amém, queridos? Vou ler o texto outra vez, para você ver como é que Provérbios, é por isso que eu falei que é pancada do início ao fim, e lição de moral, e ensinando. Faz isso quem quiser, vive isso quem quiser. Ao 25, olha: os teus olhos olhem sempre para frente, e o teu olhar, os teus olhos olhem sempre para frente. O que são olhos que devem ficar sempre para frente? Olhos é isso aqui, olha essa bola que a gente tem. Então está falando aqui, olha, os teus olhos olhem sempre para frente, ou seja, essas bolas aqui que você tem, olhem sempre para frente. Mas agora vai falar, e o teu olhar esteja fixo diante de ti. Já o olhar não é essa bola, o olhar é o que essa bola faz, irmão. Entendeu como é que é? Já é o que essa bola faz. Bola do olho para frente,
e também o olhar para lá, e não para os lados, ou para cima, ou para baixo. Então, querido, é vida prática. Tem gente que acha que o crente, quando ele é rígido com ele mesmo, ele não quer pecar, ele cria uma rigidez na vida. Tem gente que acha que não precisa daquilo, não. Tem gente que fala, nossa Deus, mas fulano pensa que ser crente é ser isso. Ser crente é ser isso aqui, irmão. É isso. Por isso que a gente tem que olhar o ambiente da gente. Aqui está dando outra lição paralela a essa. Será que o ambiente que você vive é um ambiente que te promove os olhares pecaminosos? Ou é um ambiente que te promove uma vida santa? Porque às vezes o ambiente que nós nos frequentamos, irmão, ele é pecado para tudo quanto é lado. Aí se você olha para lá é pecado, olha para cá é pecado, olha para cá é pecado, olha para lá é pecado. E aqui está te falando, cuidado, o teu olhar seja para frente, e o teu olho para frente, o teu olhar para frente. Mas se você escolhe um lugar onde não vai ter lado para olhar, todo lado do seu olhar é pecado, você vê, por isso que lá atrás falou, tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque o nosso coração nos leva, irmãos, a pecar, com os olhos, com a boca. Aqui falou da boca também, né? Que o ímpio, né, usa sua boca para o mal. Vamos seguir, queridos. Então, para os irmãos verem, então, este é um apelo para permanecer, né, no caminho certo. E vai dizer o 26, observa a vereda por onde andas. E o 27, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então a gente precisa, irmãos, ficar muito atento, né, nesse capítulo 5, que é de tanto valor para nós. Vamos lá aliás, capítulo 4, né, que é de tanto valor. Agora vamos entrar no 5, que vai ser uma tremenda advertência contra o adultério. Esse texto em si, ele vai orientar para tomar cuidado. Já começa falando, chamando a atenção para o fascínio da mulher imoral, ou o fascínio da mulher adúltera. Os irmãos sabem o que é fascínio, né? Que a mulher adulta é fascinante, ela é atraente. Então aqui vai chamar a atenção. Cuidado, primeiro o texto traça aqui o perfil da mulher imoral, da mulher adulta, ela é fascinante. Olha como é que diz, olha, filho meu, atende a minha sabedoria, as minhas palavras de discernimento, inclina o teu ouvido, diz a palavra. E o 3, para que conserves o bom senso, e os teus lábios preservam o conhecimento. Ao 3, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Olha, irmão, está falando aqui claro, cuidado, tenha sabedoria, porque a mulher imoral, a mulher adúltera é fascinante, ela fascina, e o homem que não tem sabedoria vai cair facilmente. E vamos seguir. Aí o versículo 4 ao 7 vai falar então do perigo desta mulher, né, que fascina. O que diz? Olha bem, versículo 4, mas no fim ela é amarga como o absinto, aguda como uma espada de 2 gumes, os seus pés descem à morte, os seus passos levam ao inferno, ela não pondera a vereda da vida, e os seus caminhos são incertos, mas ela não sabe. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos, não te desvies das palavras da minha boca. Está dando a instrução, querido, como ela é fascinante, ela fascina, o homem não nota o perigo que aqui está dizendo, e ele vai cair por causa do fascínio, e ele precisa entender os perigos. Quando vai falar dos perigos aqui, do versículo 4 ao 7, você vê muito bem, irmãos, que fala que na verdade, ela destila favos de mel, mas que no fim é amargo, como o absinto. Destila favo de mel, mas é amargo, é como espada de 2 gumes, os seus pés descem à morte, e os seus passos levam para o inferno. Então está dizendo para nós o perigo, sabedoria, é só fugir de tudo isso, amém, queridos? Do 8 ao 14, aí já vai trazer de fato a ruína que o adultério traz na vida, do 8 ao 14, se você estiver acompanhando aí, vai dizer, afasta para longe dela o teu caminho, não te aproximes da porta da casa da mulher adúltera, para que não des a outros a tua força, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, verso 11, porque no fim da tua vida você vai gemer, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, então você vai dizer, odiei a disciplina, como o meu coração desprezou a correção. Está vendo? Odiei a disciplina,
como o meu coração desprezou a correção. O caminho, irmãos, então, a ruína que o adultério provoca na vida da pessoa. O 15 ao 19 vai falar que para isso Deus deu uma provisão. O versículo 15 ao 19 vai falar que Deus deu o casamento, irmãos, para que isso não aconteça. Olha o que diz o versículo 15: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Está vendo? Ele não está falando aqui de cisterna não, irmão. Ele acabou de falar da mulher adúltera, das ruínas que o adultério provoca. Então ele vai dizer, do 15 ao 19, bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Acaso se derramariam nas ruas as tuas fontes e pelas praças os teus ribeiros? Sejam para ti só, não para o estranho contigo. Seja bendito o manancial. Aí vai dizer, alegra-te com a mulher da tua mocidade. E o 19, como corça amorosa e gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja sempre cativado. O que está dizendo aqui? Provisão de Deus para o casamento. O sábio vai entender isso, mas o que é tolo não vai entender. Por isso que vai falar, sacia-te na mulher da tua mocidade, alegra-te com ela, ou seja, com a mulher que você casou, e não com a mulher de fora, a imoral, a adúltera, porque aquela de fora, já disse aqui, ela é fascinante, né? Ela é fascinante, ela destila favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, né? Como é complicado, irmãos, a gente agir dentro da sabedoria que Deus propõe para nós. Sobre fidelidade, é da mulher, da própria mulher. A partir do 15, do nada, né? Ele está falando da mulher adulta lá atrás, que ela é fascinante, que ela é isso, cuidado, que ela é morte, a casa dela te leva para a morte e tal. E aí do nada ele começa a falar no 15, bebe a água da tua própria cisterna, ou seja, sacia-te na tua própria mulher. É por isso que o versículo 18, letra B, vai dizer, alegra-te com a mulher da tua mocidade. É porque é a mesma coisa. A partir do 15 ao 19, está falando do casamento, da provisão. Você tem uma esposa, então, não dê um mínimo de chance à mulher adúltera. Sacia-te na mulher da tua mocidade, a mulher que Deus te deu. Mas aqui está dizendo, irmãos, que eu nunca vou esquecer do versículo 3, que vai dizer, porque os lábios da mulher adulta destilam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Ou seja, ela é fascinante, ela é atraente, e o homem que é sábio vai ficar ligado nisso, mas Deus deu para ele uma esposa. Se ele não tem uma esposa, 2 Coríntios 7 vai dizer para nós, vai falar do casamento. Paulo falou, né? Era melhor que a pessoa não se casasse, mas para que a pessoa não peque, que se case. Ele ainda fala que é melhor casar do que abrasar. É melhor casar do que adulterar. Está vendo? O texto de Coríntios vai dar uma dica para quem é solteiro. Aqui é para quem é casado. Então é de fidelidade, irmã. É o marido com a mulher com o seu marido. E tira o olho da mulher adúltera, que ela é fascinante. E por que não mudar esse versículo 3 aqui e falar do homem adúltero, que também é fascinante? Irmãos, como pastor e psicólogo, vocês não têm noção de quantos homens e quantas mulheres são levados por causa do bandido e da bandida, que tem um demônio na própria vida de adultério e leva à separação. Entendeu? Isso aqui é tremendo, esse ensinamento, é pancada em cima de pancada, como eu falei para vocês, mas aqui, irmão, é fidelidade sim, tá? O 15 ao 19, quando eu coloquei ali a provisão de Deus no casamento, sim, está falando de fidelidade. Seja fiel com a tua mulher, seja fiel com o teu esposo, e não dê lugar para outra pessoa no teu relacionamento. Amém, queridos? E depois, do 20 ao 23, vai falar do destino do homem, o destino do homem entregue ao adultério. Oi, irmão, quer tocar bateria? Ele gosta de uma bateria. Então vamos lá, irmão, para concluir, os últimos versículos do 20 ao 23. Queria que você prestasse atenção na sua Bíblia, o que diz do 20 ao 23. Diz assim, olha bem, por que, filho meu, ser cativo pela adúltera? Olha bem, por que, filho meu, ser cativo pela adúltera? Por que abraçar o seio da mulher alheia, ou seja, fidelidade da mulher que não é tua? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele examina todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem. Com as cordas do seu pecado, ele é detido.
ele morrerá por falta de disciplina, e pelo excesso de loucura, ele anda errado. Está vendo, querido? Aqui está falando para nós o que acontece, porque o caminho dos homens estão perante o Senhor. Ou seja, mesmo aquilo que é totalmente escondido, irmãos, está aos olhos do Senhor. Então está falando aqui o quê? O destino do homem que entrega ao adultério. E nesse caso não é a mulher, tá, irmãos? Quando eu propus para vocês lá em cima, no versículo 3, mudar a mulher, os lábios da mulher adúltera destilam mel, eu pedi para você mudar para o homem, é para servir para as mulheres também que estão aqui, amém, queridos? Para as mulheres ficarem atentas ao homem que quer destruir lá. O homem que ama uma mulher que não é dele, se ele ama de verdade o amor sincero, se a mulher dá em cima dele e fala, longe de mim você tem marido, ou longe de mim eu tenho esposa. É isso que a sabedoria está ensinando, irmãos. Por isso está dizendo que os olhos do Senhor estão atentos e vê tudo, olha bem, os olhos do Senhor veem todas as coisas, vê as veredas dos homens, nada está oculto, porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele examina todas as suas veredas. Então a sabedoria nos leva, irmãos, a analisar e a pensar, ponderar e ver que de fato a palavra de Deus está certíssima a nos orientar, amém, queridos? Amém? Então é assim que funciona, a gente pode confiar, pôr o nosso coração para viver o que a palavra de Deus está dizendo, que é sabedoria para a nossa vida e livrar, e fazer tudo isso que está escrito aqui atrás, que a sabedoria vai nos fazer. Verso 6 diz que ela te protegerá, olha bem, a sabedoria te protegerá, ela te guardará, ela é suprema, ela te exaltará, e ela vai te abraçar com honra, e te dará uma coroa na cabeça. Vale a pena a gente optar pela sabedoria, amém, queridos? Por outro lado, o texto vai dizer que o homem que se entrega a esse tipo de pecado, ele morrerá por falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura ele anda errando. Você notou que ele vai falar aqui que ele errará por falta de disciplina? Isso é disciplina. A prática da sabedoria é disciplina, irmãos. A gente precisa disciplinar o nosso coração, disciplinar a nossa vida, para que a gente não caia. Isso é sabedoria. Por isso que eu disse lá, não tem oração de livramento quando Deus nos dá a sabedoria. Por quê? A sabedoria é que nos livra, elas não dão graça. E não adianta orar porque não vai ter anjo para te ajudar, não. Tem a sabedoria. Amém, queridos? Amém? Complicado, né? Mas é fácil ao mesmo tempo. Para concluir, irmãos, nós vamos fazer uma conclusão dos dois capítulos, o 4 e o 5. Esses dois capítulos lembram-nos da importância de buscar a sabedoria, de guardar os ensinamentos de Deus e de nos mantermos fiéis aos princípios morais. Está vendo? Fiéis aos princípios morais. Essas passagens nos mostram, essas duas, que as escolhas que nós fazemos têm consequências e que devemos buscar a orientação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Fica a lição da importância de cultivar uma vida de virtude, uma vida de sabedoria e uma vida de integridade. Amém, queridos? Essa é a lição que fica para nós. Olha, cultiva uma vida de virtude, de sabedoria e de integridade. É o que Deus tem para nós, é o que Ele faz na nossa vida. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Muito obrigado, Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade e peço a tua ajuda, fortalece o nosso coração, que a sabedoria de Deus esteja em nós e que o Senhor nos fortaleça a agir, a tomar atitude dentro do que o Senhor está nos ensinando, para nós não cairmos no pecado. Livra-nos de todo mal, livra-nos das pessoas más, das pessoas imorais, livra-nos das alianças com essas pessoas, e acima de tudo, dá-nos graça, dá-nos autoridade para nos posicionar dentro da vontade do Senhor. Guarda a nossa família, nossos filhos, esposos, esposas, guarda nosso lar, guarda todos nós dentro do teu plano maravilhoso de salvação. Te agradeço mais uma vez e peço a tua ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.